Bom, ao longo do nosso Jornal da Manhã nós já destrinchamos a pesquisa Ibope e agora tem uma informação mais detalhada. O ex-presidente Lula lidera nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste e tem um empate técnico com Jair Bolsonaro no Norte e no Centro-Oeste do país. Para falar mais sobre a pesquisa, estamos recebendo a CEO do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari. Tudo bem, Márcia? Bom dia, obrigado sempre pela atenção e gentileza com a Jovem Pan. Bom dia. Bom dia. Bom, pela sua longa experiência em campanhas eleitorais, a pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: por que um candidato preso continua sendo indicado nas pesquisas? Muitas vezes o eleitor não sabe que ele está preso, tem desconhecimento, ou ainda é o que o país vive nos últimos anos, já que o PT venceu as 4 últimas eleições? Ótima essa pergunta, porque ontem, quando nós divulgamos a pesquisa, tivemos vários questionamentos da população e dos eleitores sobre por que estamos testando o Lula, né? Primeiro porque o candidato Lula, o PT, registrou a sua candidatura junto ao TSE e as pesquisas que são divulgadas devem ser registradas no TSE e devem conter obrigatoriamente todos os candidatos registrados. Então, até que a candidatura de Lula não seja julgada, todas as pesquisas realizadas com objetivos de divulgação deverá conter e incluir o nome do ex-presidente Lula. Agora, entendendo o porquê, na última pesquisa que nós realizamos, ele tinha 33%, e a pesquisa de agora, ele veio com 37%, né? Então, entendendo esse aumento, nós vemos que a própria notícia do registro da candidatura fez com que o eleitor ficasse com uma informação: bom, se ele registrou, ele é um candidato. Então, aumentou até a intenção de voto dele em relação à última pesquisa realizada. Mas deixa eu perguntar Desculpe, bom dia, Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar uma questão para a senhora. Os pesquisados sabem que ele não pode ser candidato pela lei da ficha limpa ou não? Tinha alguma questão que passava por essa... Ou sabem que ele está preso também? Essas duas questões me parecem muito importantes. Oi, Vila. Não, a gente não pergunta se sabe se está preso, não pergunta se sabe que ele é candidato ou não. Nós, obrigatoriamente, temos que incluí-lo porque ele consta no registro do TSE. Sim. Então, provavelmente, quando nós colocamos o nome do ex-presidente Lula no disco e fazemos a pergunta se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, e apresentamos o disco com o nome dos 13 candidatos, a pessoa vendo o nome dele fica sem ter a informação de que se ele vai ser ou não candidato, se ele pode ou não ser candidato, e quando vê o nome dele, 37% das pessoas optam por votar nele. Deixa eu só perguntar uma questão técnica para a senhora, para informar quem nos assiste, quem nos ouve. Essa pesquisa é feita em local de fluxo, é por telefone, é na casa das pessoas? Como é que são entrevistadas as pessoas? Não, são entrevistas pessoais e domiciliares. Então é feita uma amostra do eleitorado brasileiro, distribuído proporcionalmente às regiões do país e aos estados. Dentro dos estados são selecionados municípios que comporão essa amostra, e nesses municípios são selecionados também setores censitários, onde é o mapa que o entrevistador trabalha. Então, chegando naquele mapa, ele vai batendo nas casas e procurando características de eleitores que nós predeterminamos, considerando algumas variáveis. Então, gênero, idade, escolaridade, se é ocupado ou não ocupado, e qual é o ramo de dependência econômica, se vem da indústria, da agricultura, do transporte, da prestação de serviços, da administração pública. Então tem uma série de ramos de atividades onde o entrevistador deve entrevistar pessoas que atendam aquelas condições pré-determinadas que reflete o perfil do eleitor. Só mais uma questão técnica, até para informar como é que funciona uma pesquisa. Quanto tempo demora em média uma pesquisa dessa? 3 dias. 3 dias. E na hora que, por exemplo, se eu fosse pesquisador do Ibope, eu fosse à casa da pessoa com essas características que a senhora expôs, eu perco demora quanto tempo em média uma entrevista? Então, a entrevista em si, o questionário em si, ele é curto, porque é um questionário bem objetivo, demora 15 minutos,
15 minutos e, por exemplo, se eu bato na sua casa e não encontro a nenhum eleitor que atenda às características pré-determinadas, o entrevistador, naquele mesmo local, naquele mesmo setor, naquele mesmo mapa, vai bater em várias casas para encontrar um eleitor naquelas condições solicitadas. Ô, Márcia, a pergunta agora de Eduardo Moreira aqui no Jornal da Manhã. Eduardo. Como vai, Márcia? Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Analisando os índices de rejeição, a gente vê que o candidato Jair Bolsonaro tem a maior rejeição, né? Próxima aí a 40%. A gente está entrando aí na última milha da eleição, onde você começa a ter a campanha na televisão, onde as pessoas vão se decidir em quem votar. Hoje, você veria qual teto de intenções de votos para o candidato com esse nível de rejeição que ele tem, olhando historicamente a trajetória dos outros candidatos nas outras eleições? Olha, a questão ainda da rejeição, acho que a gente ainda tem desse teto, acho que tem que esperar um pouco mais, porque ainda, não nessa pesquisa divulgada ontem, mas em outras pesquisas que nós temos, nós percebemos que ainda não há conhecimento suficiente e homogêneo de todos os candidatos. Então, por exemplo, o Bolsonaro tem cerca de 25% de eleitores que ainda não o conhecem suficientemente para dizer se votariam nele ou não. Assim como existe um percentual de cerca de 30% para Geraldo Alckmin, 30% para Marina. Então, esses índices de pessoas que ainda não têm um conhecimento pleno do candidato para poder dizer se votaria ou não, ele pode ir mudando aí ao longo da campanha. Então a gente tem que ir monitorando para dizer, porque assim, à medida que a pessoa se torna conhecida, Sim. esse conhecimento pode se transformar em voto ou em rejeição, dependendo de como o candidato se coloca. Perfeito. Então essa rejeição ainda pode aumentar mais ou não, pode estacionar aí. Então, como ainda tem esses 25%, eu acho difícil a gente falar já de teto. Perfeito. Deixa eu ter uma pergunta que foi feita pelo Ibope. Se o Lula for impedido de disputar a eleição e declarar apoio ao Fernando Haddad, que é o que provavelmente deve ocorrer, aí vem 5 alternativas. E a primeira é não votar, que recebeu 60% de indicação por parte dos pesquisados, não votará em Haddad de jeito nenhum. É um índice alto, porque a segunda poderá votar em Haddad 14%. A senhora, na longa experiência do Ibope, afinal o Ibope vem acho que desde o início dos anos 60, se não me engano, né? O Ibope foi fundado em 1942. 42. Eu lembro de uma pesquisa na véspera ali no governo João Goulart, porque eu até usei uma vez um livro sobre o governo João Goulart, e depois o cenário que poderia ser em 65. Puxa, antigo para diabo. É o mais antigo em atividade no Brasil? É o primeiro instituto do Brasil, o Ibope, sim. Ah, tá. Então, num cenário como esse, não votará com a experiência nas pesquisas que o Ibope tem de transferência de voto. Tem algum cenário em que o Ibope, na sua longa história, seja possível levantar historicamente que tenha ocorrido uma transferência e que efetivamente foi comprovado estatisticamente? Olha, a única, desde de 89, vamos dizer assim, da primeira eleição presidencial, o único político que a gente viu até então que consegue ter, numa eleição presidencial, consegue ter um poder de transferência grande, até então foi o Lula, e o caso foi com a Dilma, né? Uma transferência grande de voto, porque as pessoas naquele momento queriam a continuidade do governo Lula, que naquele momento era bem avaliado, e acabaram votando na Dilma, né? Essa questão da transferência, esse índice que a gente está falando, que você mencionou, de 60% não votariam de jeito nenhum, é uma pergunta que foi aplicada para todos os eleitores, né? Sim. Então nós temos nela, com certeza votaria em Fernando Haddad, caso soubesse que Lula não seria candidato e fosse o candidato apoiado por ele. 13% declaram que votariam com certeza, 14% poderiam votar e 60% não votariam de jeito nenhum. Quando nós analisamos, esse é o total dos brasileiros, das 2.002 entrevistas. Quando nós analisamos esse mesmo resultado entre os eleitores de Lula, quer dizer, entre aqueles 37% que hoje declaram voto em Lula, nós temos 28% deles dizendo que com certeza votariam em Haddad, 22% poderiam votar e 39% não votariam de jeito nenhum. Então, ou seja, mesmo dentro dos eleitores do Lula, dos 37%, tem 39% que não votaria de jeito nenhum caso o candidato do PT fosse Haddad.
né? Então, esse potencial de voto mostra que há um potencial de crescimento do Fernando Haddad quando isso se concretizar, o Lula não for candidato e declarar apoio ao Haddad, mas a gente não sabe se ainda será na totalidade, porque agora a situação é adversa, porque o ex-presidente está preso e não vai poder participar da campanha. Então é uma situação totalmente diferente em outras onde ele apoiou determinado candidato. Márcia Cavallari, CEO do Ibope Inteligência, participou do Jornal da Manhã. Márcia, obrigado mais uma vez e bom trabalho. Bom dia a todos, foi um prazer.